E aí pessoal, Joca aqui, e hoje vamos abraçar uma missão meio cabulosa: analisar e comparar todas as encarnações do Batman no cinema e julgar qual foi a melhor. Mas antes de tudo eu quero deixar claro que avaliaremos apenas os Batmans criados especificamente para o cinema, e não qualquer Batman que tenha tido um filme longa-metragem. Por exemplo, o Batman dos anos 60 de Adam West teve um filme de longa-metragem, mas foi criado originalmente para ser um seriado. O mesmo vale para o Batman da série animada, ou para o Batman da série Gotham, ou o Batman da série animada do Brave and the Bold, do The Batman, enfim, vocês entenderam. Além disso, os Batmans que vamos avaliar se passam em universos diferentes, com propostas diferentes, mas todos possuem os mesmos traços que caracterizam o Batman. Eles são sombrios, sérios, traumatizados, lutam contra o crime e possuem um senso moral heróico. Então, mesmo que o filme de um Batman seja mais focado no humor e o outro mais no realismo, os personagens poderão sim ser comparados. E como se dará essa comparação? A resposta é simples. Nós elencamos alguns pontos que acreditamos ser muito importantes para qualquer versão do Batman, sendo eles: combate, traje, inteligência, Batmóvel, equipamentos, Bruce Wayne, atuação e se o Batman em questão se parece com um dos quadrinhos. O Batman só ganhará ponto em um desses quesitos se for o melhor. Claro que empates podem ocorrer e dois ou mais Batmans podem ganhar pontos na mesma categoria. Mas vocês entenderam a ideia. No final contaremos quais dos Batmans somou mais pontos e daremos nosso veredito. Dito isso, vamos aos nossos competidores. Os Batmans que serão avaliados serão o Batman interpretado por Michael Keaton em Batman e Batman: O Retorno, o Batman interpretado por Val Kilmer em Batman Eternamente, o Batman interpretado por George Clooney em Batman e Robin, o Batman de Christian Bale apresentado na aclamada trilogia de Christopher Nolan, e o Batman interpretado por Ben Affleck em Batman vs Superman e nos dois Liga da Justiça, tá? Eu vou citar os dois filmes aqui, porque afinal de contas os dois existem, tá? E o Batman mais recente interpretado por Robert Pattinson. Então, fechada a lista, é isso aí. Vamos para a disputa. Bom, não há nada mais característico no Batman do que o seu traje. A capa negra e comprida, as orelhas ou chifres da máscara, as garras na lateral das luvas e o contorno de um morcego em seu peito, esses foram os elementos que consagraram o Batman como um herói tão popular e lhe permitiram superar suas inspirações, como o Sombra, o Zorro e o Fantasma. A simbologia do morcego é muito forte e muito abrangente, sintetizando a ideia de sombras, escuridão, noite, vingança e agressividade que caracterizam o herói. E nesse sentido, acho que todos os trajes possuem um certo mérito. O traje de Michael Keaton foi um modelo que todos os demais seguiram. Foi o traje dele que definiu que nos cinemas o Homem-Morcego seria todo preto ao invés de cinza e preto ou cinza e azul como nas HQs. Ele estabeleceu as bases do que deveria ser um traje do Batman no mundo real. Então, ponto para ele. Já o traje do Val Kilmer, os dois, na verdade, apenas seguiram o modelo deixado por Keaton. Apenas aprimoraram alguns pontos do design. Então, não vou dar ponto a eles, já que foram simplesmente mais do mesmo. Já o traje do George Clooney tentou destoar um pouco dos antigos, trazendo em sua primeira forma um tom mais de roxo do que aquele preto habitual, e depois trazendo um traje mais cinza e com mesclas de branco. Muita gente odeia esse traje dele, para falar a verdade, e realmente ele parece não fazer muito sentido, nem com os quadrinhos e nem com uma proposta mais realista do Batman. Parece mais um daqueles trajes usados por bonecos genéricos do Batman. Então, não vou dar ponto para os trajes desse Batman. Já os trajes do Christian Bale, esses sim, estão entre os preferidos dos fãs. Voltando ao preto básico, definido lá nos filmes do Michael Keaton, mas adicionando elementos mais realistas ao traje, aproximando o traje da estética de uma armadura,
conceito que inclusive migrou para as HQs e influenciou até no design de trajes de outros personagens da DC. Se você analisar bem, a maioria dos heróis da DC parece usar um tipo de armadura hoje em dia, ao invés dos antigos trajes colantes. Então, por todos esses motivos, os trajes de Christian Bale também vão ganhar um ponto. O próximo na nossa lista é o Batman do Ben Affleck. Bom, esse é um caso à parte, já que ele possui muitos trajes. O diferencial está no fato dele ter aparecido com um traje cinza e preto, como realmente é o traje do Batman nos quadrinhos, e com um design diferente de todos os outros trajes, já que tinha as orelhas menores, né? Mas depois da controvérsia envolvendo Batman vs Superman e do massacre que a mídia fez ao filme, Zack Snyder acabou mudando o traje de seu Batman para a clássica armadura toda preta, com as quais todos já estavam acostumados. Mas eu vou dar um ponto para esse Batman por pelo menos ter tentado trazer para o mundo real as cores originais do Batman. Enfim, chegamos ao último concorrente, o Batman de Robert Pattinson. E bem, não sei o que dizer desse traje, porque ele tem partes muito boas, partes que eu realmente gosto muito, como por exemplo o peitoral e o torso, que são completamente à prova de balas. E porém ele tem outras partes que são meio estranhas, como a máscara, que tem um design meio arredondado, uma testa meio arredondada, talvez em referência à máscara do Batman dos anos 60, sei lá. Bom, para mim ele parece só uma versão alternativa piorada do conceito da armadura criada na trilogia do Nolan, então não darei um ponto para esse traje. A pontuação final, na comparação dos trajes, acabou com Bat-Keaton, Bat-Bale e Bat-Fleck empatados com um ponto cada um. Agora vamos para o próximo tópico. Bom, uma das principais características do Batman como um super-herói sem poderes é o fato dele ser um mestre em diversas artes marciais. Porém, ironicamente, esse sempre foi um dos pontos mais negligenciados em todos os seus filmes. Não me entendo mal, todos os filmes mostram Batman como um grande combatente corpo a corpo, mas as cenas de luta, bom, elas sempre deixaram a desejar. Batman de Keaton apenas dava alguns golpes genéricos, e suas lutas não tinham qualquer coreografia. Já o Batman Val Kilmer se esforçou um pouco mais nesse aspecto, com coreografias um pouco mais trabalhadas, mas que mesmo assim não eram marcantes e não deixaram nenhuma cena icônica para ser lembrada. Enquanto isso, o Batman de George Clooney focou mais na comédia pastelão, dando um ar cômico aos combates do Batman, como na série dos anos 60. Bom, na verdade isso acabou não ficando muito legal, já que não ficaram nem intensos o bastante para serem realistas e nem engraçados o bastante para fazer jus ao humor das lutas do Batman de Adam West. Já o Batman de Christian Bale foi o que mais se esforçou para mostrar o quão intenso foi o treinamento de Bruce Wayne. Contudo, nunca teve grandes lutas, tampouco boas coreografias. Seus combates sempre foram truncados, com cenas confusas, onde só víamos o resultado das batalhas. Já o Batman de Ben Affleck se diferenciou bastante nesse quesito, já que em todas as suas aparições demonstrou coreografias de luta bem trabalhadas. E apesar de eu não ser um grande fã da ideia de ver um cara de 100 quilos usando uma armadura de pelo menos 50 quilos, girando e rodopiando no ar como uma bailarina, tenho que admitir que no aspecto combate, Batfleck merece ganhar um ponto. Tá, e o Batman do Pattinson? Bom, na minha visão, ele apenas deu soquinhos raivosos o filme todo e não demonstrou boas coreografias. Parece que ele repetiu os mesmos erros do Batman do Christian Bale, com lutas confusas, escuras, sem coreografias, sem golpes trabalhadas, enfim, nada de ponto para ele. O próximo aspecto a ser avaliado é aquele que mais define o Batman como um grande herói: a sua inteligência. Em um universo com seres que voam, correm na velocidade da luz e disparam raios de todas as partes do corpo, é a inteligência do Batman que o leva a se destacar e muitas vezes a derrotar inimigos muito mais poderosos que ele. Mas qual será que foi o Batman mais inteligente? Bom,
Todos os Batmans demonstraram ser inteligentes em seus filmes, mas nada além do normal. Os Batmans de Michael Keaton, Val Kilmer e George Clooney sequer focaram muito nesse aspecto. Já o de Christian Bale falava vários idiomas, tinha muita experiência por ter vivido em vários países, mas sempre dependeu de Lucius Fox quando o assunto era ciência e tecnologia. Já Robert Pattinson bem que tentou mostrar o lado detetive do Batman, mas no final o Charada o humilhou intelectualmente. Em momento algum do filme ele demonstrou ser um gênio científico, apenas apareceu usando e configurando alguns equipamentos que pareciam comprados ou alguma coisa do tipo, nada que não tivesse aparecido já na trilogia do Christian Bale. Ou seja, nada de ponto para nenhum desses Batmans. Nessa categoria, o vencedor será, novamente, o Batman do Ben Affleck, que foi mostrado construindo seus próprios equipamentos. Esses equipamentos não eram equipamentos qualquer, mas sim artefatos de tecnologia muito avançada, como por exemplo, a armadura e as bombas de Kryptonita que ele usou para enfrentar o Superman lá no filme do Batman vs Superman. Além disso, no filme da Liga da Justiça, o Batman demonstrou uma série de armamentos e veículos tecnológicos todos construídos por ele, como por exemplo, ele estava reformando uma nave que era extremamente complexa e tinha uma tecnologia extremamente complexa. Ele também foi mostrado dirigindo robôs, drones, entre várias outras coisas que ele mesmo construiu. Ou seja, o Batman do Ben Affleck é de longe o melhor Batman quando o assunto é inteligência e ciência. Agora sim. Agora que as coisas começam a ficar interessantes, pois vamos falar do Batmóvel. Bom, logo de cara já vou dizer que eu não sou nem um pouco fã dos tanques hipertecnológicos genéricos dos Batmans de Christian Bale e Ben Affleck, tá bom? Pronto, passou. Calma, respira. Eu sei. O pessoal gosta desses carros, mas eu detesto eles e eu vou explicar por quê, tá? Mais pra frente. Eu entendo que o pessoal curta essas propostas desses veículos, mas para mim uma das principais características do Batman é a sua simbologia e o fato de como todos os seus equipamentos fazem alusão ao seu símbolo, como os Batarangs, por exemplo. Então, para mim, o carro do Batman deve ser imponente, veloz, cheio de tecnologia, mas também ser lúdico, lembrar um morcego e parecer que é o carro do Batman, e não um tanque de guerra cinza aleatório. E com base em tudo isso, vocês já devem ter percebido que eu também não vou dar ponto para o opalão preto tunado do Robert Pattinson. Isso nos deixa com 3 concorrentes: Michael Keaton, Val Kilmer e George Clooney. Porém, todavia, contudo e entretanto, tanto o Batmóvel de Kilmer quanto o de Clooney possui um design lúdico demais, sabe? Bobinho demais, com asinhas e espinhos e firulas em excesso. Então, para mim, o Batmóvel que melhor equilibrou a ideia de ser sombrio, potente, tecnológico, porém lúdico, simbólico e icônico, foi de Michael Keaton. Na verdade, eu até acho que esse foi o Batmóvel que mais marcou o imaginário popular. Eu me lembro quando criança que sempre que eu ia comprar um carrinho, tinha lá um modelo desse Batmóvel. Às vezes eu até falava para minha tia-avó, minha falecida tia-avó Terezinha, que Deus a tenha, eu pedia: Dinda, compra para mim um carrinho do Batman. E ela ia lá e sabia qual era o carro do Batman. Ela me deu um carro do Batman de presente porque, mesmo ela sendo uma senhora de idade, ela conseguia ir a uma loja e identificar, dentre todos os carrinhos que tinham lá, qual era o carro do Batman. Agora imagina ela indo numa loja e se deparando com o tanque de guerra do Christian Bale, saca? Ou com o carro cinza lá do Ben Affleck, ou o opalão do Robert Pattinson. Aí fica perdida. Então é disso que eu tô falando, de ser do Batmóvel ser meio que algo que simboliza o Batman, tá bom? É por isso que eu não vou dar ponto para os outros carros. Espero que vocês entendam, tá? Na verdade, eu não quero que vocês me entendam mal. Eu não acho que os outros Batmóveis... Poxa, eu tô usando muito essa palavra, mas enfim. Eu não acho que os outros Batmóveis são ruins ou sem graça. Muito pelo contrário, eu acho todos eles legais. Mas pra mim, o do Keaton
se encaixa muito mais no ideal de como deve ser o carro do Homem-Morcego. Então, pessoal, o próximo ponto que nós vamos abordar aqui na nossa disputa dos Batmans será os equipamentos. Bom, uma das coisas que mais caracterizam o Batman é o uso dos seus Bat-equipamentos. Né? O Batman ele tem um equipamento para cada situação que você puder imaginar. E se você pegar todas as versões do Batman, desde as mais sérias até as mais bem-humoradas, como a do Adam West, você vai ver que o cinto de utilidades e os equipamentos que tem nele é uma constante, talvez uma das principais coisas do Batman. Tá? Mas qual foi o Batman que mais fez uso de equipamentos, cujos equipamentos mais pareciam ser os equipamentos do Batman? Bom, nós vamos ter que analisar aí caso a caso. Eu tenho que dizer que os primeiros filmes do Batman, né, os 3 primeiros atores ali interpretaram o Batman nesses últimos tempos, eles tinham uma proposta mais lúdica nos equipamentos. O Michael Keaton ele tinha batirangues que giravam ao redor dele, acertavam a cabeça de todos os inimigos que ele tinha rastreado. Ele tinha vários outros equipamentos que tinham a ver com um morcego e tal. Você consegue a mesma coisa, por exemplo, no Val Kilmer, que ele tem uma capa que torna ele blindado ao fogo, entendeu? O Batman do George Clooney, lá ele batia os pezinhos e saía uns patins para ele conseguir, sabe, tipo, patinar no gelo e enfrentar o frio. Então eles tinham lá os seus bate-equipamentos dentro dos seus universos. Então eu acho justo que nesse aspecto, tanto o Michael Keaton, quanto o Val Kilmer, quanto o George Clooney ganham um ponto cada um, porque eles têm equipamentos que o Batman usaria nos quadrinhos. Vocês não podem dizer que o Batman não usaria um patins nos quadrinhos, que ele nunca usou. Tenho certeza que ele já deve ter feito isso em alguma das aventuras dele. E também tem o lance da capa, da blindagem, os batirangues. O Michael Keaton era o que mais usava vários tipos diferentes de batirangue. Inclusive o Val Kilmer derrota o Charada lá, spoiler, tá? Spoiler do filme de quase 30 anos atrás, ou 30 anos atrás, não sei. Ele derrota o Charada usando um batirangue, exatamente. E eu acho que as 3 últimas encarnações do Batman ali, a gente tem que analisar já mais com certo cuidado. Por exemplo, o Batman do Christian Bale, ele usa muitos equipamentos, mas poucos desses equipamentos, por exemplo, estão no cinto de utilidades dele. Você não vê que ele tem tipo um cinto de utilidades. Em nenhum momento isso é meio que citado no filme do Christian Bale. Ele tem naves, ele tem carros, ele tem bombas, mas os equipamentos que ele usa parecem meio táticos, meio comuns. Vocês conseguem me compreender? A mesma coisa eu acho que acontece pior ainda com o Batman do Robert Pattinson. Porque o Batman do Robert Pattinson, ele vai lá e usa um glide suit, um wingsuit para pular de um prédio. Cara, por que ele tem capa? Porque ele usa o wingsuit se ele tem capa, cara? Ou a capa dele tomou o formato de wingsuit, depois ele tem um paraquedas para frear a queda dele. Cara, tipo, é um realismo em excesso. Isso meio que estraga a ideia do Batman ser um inventor, do Batman criar tecnologias que são mais avançadas do que as que os humanos normais têm acesso. Se o Batman, para ser o Batman, você vai lá, compra um wingsuit, compra uma roupa prova de bala, compra um tanque, compra um drone e você vira o Batman, cara, então você não é o Batman, você é um guerreiro tático comum. Estão compreendendo? Então por isso eu não vou dar ponto para Robert Pattinson nem para Christian Bale. Já no caso do Ben Affleck, a gente tem que lembrar que ele usou assim lá o seu bate-traje, né? Que era temático dele, ele tinha seus batirangues que ele jogava, mas eu acho que ele pecou também nesse aspecto por usar, por exemplo, armas, por usar veículos como aquela aranha robô dele, sabe? Que não tinha muito a ver com o Batman nisso, sabe? E eu vi muito pouco desse aspecto mais lúdico, desse uso mais dos batirangues por parte desses últimos 3 Batman.
Diferente, por exemplo, lá do Val Kilmer, que vence o vilão do filme com um Batarang. Entendeu? Então, esses 3 últimos Batman, eu não vou dar ponto por equipamentos, não por eles não usarem equipamentos ou por não terem bons equipamentos. Compreendam isso, eles têm ótimos equipamentos. Eles têm excelentes equipamentos, mas os equipamentos deles não parecem ser os Bat-equipamentos, os equipamentos que estão no cinto de utilidades do Batman. Tá? Espero que vocês tenham ficado claro que dessa vez lá os 3 Batmans azarão vão ser os que vão levar os pontos aí, inclusive o George Clooney e o Val Kilmer. Não me matem, não me matem, tá? Aguente até o final da lista. Se tem uma coisa com a qual todo mundo tem que concordar, é que o Batman não tem como falar desse herói sem falar da sua contraparte, do seu alter ego Bruce Wayne. O que acontece? A origem do Batman está extremamente ligada aos traumas que o Bruce Wayne sofreu na sua infância. A gente sabe que o Batman, por mais que muitos digam que seja a verdadeira identidade do Bruce Wayne, na verdade é o Bruce que é a fonte da qual o Batman nasceu. O Batman é um aspecto da personalidade do Bruce Wayne. Isso é uma coisa que não tem como negar. As melhores HQs do Batman são aquelas que mergulham dentro da mente do Homem-Morcego. São aquelas que mostram todas as suas fragilidades, todos os seus problemas, todas as suas inseguranças, e todas elas são emoções relativas à identidade do Bruce Wayne. É inegável a importância que isso tem. Além disso, tem a forma complexa de que como o Bruce ele esconde a sua verdadeira natureza das pessoas ao seu redor. E como ele deixa as pessoas pensar que ele é um idiota, que ele é um playboy, que ele é um cara fútil. Deixa as pessoas pensar mal dele, quando na verdade ele é um grande herói. Então o Bruce Wayne também acaba funcionando como uma máscara, como uma fantasia, da mesma forma que o Batman em outro momento funciona como uma máscara e uma fantasia para ele. Então esse personagem ele é incrivelmente interessante por causa dessa dualidade que tem nessa relação entre a persona do Batman e a persona do Bruce Wayne. Mas qual foi o Batman que melhor abordou isso? Bom, vamos pegar o Michael Keaton. Ele meio que começa já o filme como Batman, eles não dão grandes explicações sobre o passado dele, e você vai descobrindo isso através dos olhos de outros personagens que vão investigando a vida dele, coisa e tal. Eu não vou aqui entrar em spoilers do filme, tá? Enfim, ele dá ali uma certa abordagem para Bruce Wayne, mas foca muito mais na questão de relacionamento romântico, porque esse era o padrão na indústria do cinema lá nos anos 90, de ter comédia romântica, de ter relações amorosas, românticas em todos os filmes e tal. Meio que isso que era meio que até hoje, né? É um ponto aí que a maioria dos filmes tem, e meio que ele sacrifica o desenvolvimento do Bruce Wayne em prol dessa questão aí do romance do personagem. Tá? Isso acontece lá no filme 2 também, eles nem voltam a tocar mais tanto assim no passado do Bruce Wayne e tal, e as coisas ficam como estão. Então a gente vai pro Batman do Val Kilmer. No Batman do Val Kilmer, eles ali inserem uma ideia dele ter flashbacks do passado dele, sabe? De repente ele ficar paralisado e começar a sonhar acordado e ter flashbacks do passado dele e tal, para trazer um pouco mais essa questão do drama aí, do Bruce Wayne. Mas mesmo assim são só flashbacks, são coisas bem por cima. E quando a gente fala lá do filme do George Clooney, que a coisa descamba de vez, porque é um filme, ele até entra ali, tenta tocar algumas questões filosóficas sobre o que é o Batman, sabe? Sobre a relação do Batman com o Bruce Wayne, mas bem superficial, né? Até pela proposta do filme ser mais voltado ao humor. Então, eles acho que talvez eles tenham dado tempo de tela demais também pro Arnold Schwarzenegger, que era um grande astro daquela época, né, e tal, dado muito tempo de tela pro Dr. Frio, e acabaram ali esquecendo de desenvolver o Bruce Wayne e tal, apesar de ter ali já uma Bat-família bem estabelecida, com o Alfred, com o Robin, até com uma Batwoman, Batgirl, sei lá o que era aquela personagem no filme. Então, é uma coisa bem simples. Quando a gente fala dos Batman, a gente vai lá também, já vou dar um salto e falar dos mais modernos.
do que tá mais em voga no momento aí, que é o Batman do Robert Pattinson. Todo mundo tá falando que, nossa, como é impressionante a atuação dele e tal, como o Bruce Wayne dele é depressivo, mas justamente por isso eu achei que ficou faltando, ficou devendo. O Bruce Wayne dele como é que eu posso, tem uma personalidade unilateral. Ele está sempre depressivo, ele está sempre muito calado. Ah, mas você queria que ele ficasse rindo. Eu falei, calma, calma, já vou explicar, já vou chegar lá, calma. Muito unilateral, é muito simples, e eles muito pouco mostram a vida do Bruce Wayne. Tá certo que o Charada no filme tenta atingir ele usando o próprio passado do Bruce Wayne, mas eu também não gostei da forma como abordaram, com, sabe, tipo, outros personagens contando. Na verdade, você sente que ele tá sempre meio que Batman, ele está sempre meio que raivoso, ele não diferencia quando ele tá Bruce Wayne e quando ele tá de Batman, sabe? Quando ele tá de Bruce Wayne, ele tá meio assim, meio depressivo, meio caído, meio para baixo e tal. E quando ele tá na persona do Batman, ele é a mesma coisa, só um pouco mais agressivo. Não, parece que eles não se esforçaram para trabalhar essas duas personalidades, essas duas personas, a do Bruce Wayne e a do Batman, tá? Eu acho que a mesma coisa acontece lá com o Batman do Ben Affleck, que é muito mais Batman do que Bruce Wayne. A gente vê muito pouco. Isso, o Zack Snyder tem esse defeito. A mesma coisa acontece com o Superman. Eu vejo pouco Clark e muito Superman. Eu vejo pouco Bruce Wayne e muito Batman e tal. Até pela proposta dos filmes ser mais focada, ser mais, eles são filmes meio story driven e não character driven, né? Quem não entender essa parte aí, bota no Google e tal. Mas basicamente as histórias podem ser orientadas no sentido de o mais importante ser a trama ou o mais importante ser o desenvolvimento do personagem. E o Zack Snyder foca mais na trama do que no desenvolvimento do personagem. É o estilo dele, é válido e tal. Mas nesse aspecto, o Bruce Wayne do Ben Affleck ficou prejudicado. A gente vê pouca coisa do passado dele. Uma roupa do Robin lá no fundo, uma referência aqui, uma sugestão de outra coisa ali, a relação dele com o Alfred e tal, que existe em todos os filmes. Mas é de novo algo bem superficial. Não tem para ninguém. Quando o assunto é Bruce Wayne, o melhor Bruce Wayne é o do Christian Bale. Christian Bale foi o cara que mais foi, na verdade não ele, mas o Christopher Nolan, na verdade, esse é o nome que eu tava procurando. Christopher Nolan, né, o diretor do filme, foi o cara que mais se esforçou em mostrar quem é o Bruce Wayne. Nós temos imagem da infância dele, a gente vê ele na adolescência, a gente vê o Bruce Wayne antes de ser o Batman, o percurso dele antes de sequer ter treinamento pelas ruas, buscando conhecer o que é a dor. A gente vê que esse Bruce Wayne, inclusive, ele tem várias facetas na sua personalidade. Ele demonstra ser um playboy lá fútil para os outros, ele demonstra ser romântico com a Rachel, demonstra que aquele Bruce Wayne, aquela criança que ela conheceu ainda existe nele. Ele demonstra também um certo senso de humor quando ele conversa com o Lucius Fox, quando ele conversa com o Alfred. Ele tem um senso de humor elegante, sutil, que não estraga a persona do Batman. E ao mesmo tempo, algumas das melhores frases e cenas da trilogia do Nolan são do Bruce Wayne. Quando o pai dele pergunta para ele: por que caímos, Bruce? Para aprendermos a nos levantar. Ou quando ele está lá no Cavaleiro das Trevas Ressurge, naquele beco, naquele buraco no chão, ele está na forma de Bruce Wayne, não é o Batman que está lá. Vocês conseguem compreender o que eu estou querendo falar? E quando a gente vai lá pro O Cavaleiro das Trevas, a gente vê um conflito forte do Batman querendo deixar de ser o Batman, querendo levar uma vida normal com a Rachel, querendo largar o manto e tal. E a gente percebe o quanto a morte da Rachel afetou ele. Então o Bruce Wayne do Christian Bale, ele é muito mais presente na obra. Ele é muito mais completo. Então não tem como ele não vencer nessa categoria, né? Eu acho até que o pessoal nem vai discordar muito disso aqui. Bom, o próximo tópico que vamos falar vai ser a atuação. Tá, mas o que isso tem a ver com o Batman? O Batman agora é ator? O Batman agora faz teatro? Não, calma aí que eu vou explicar. Bom, justamente por causa do que eu falei ali no tópico do Bruce Wayne e tal, de que o Batman é um personagem complexo, que ele é um personagem profundo,
E justamente por isso o ator que vai interpretar ele precisa se esforçar, precisa se dedicar para trazer uma boa adaptação do Homem-Morcego para as telonas, correto? E como eu me demorei demais falando nos outros tópicos, eu vou tentar ser o mais conciso possível nesse. Eu acredito que a melhor atuação seja a do Christian Bale, até por causa dos pontos que eu elenquei no tópico em que eu falei do Bruce Wayne. O Bruce Wayne dele é o mais completo. O Bruce Wayne dele é o que demonstra uma variedade maior de emoções, que passa por uma variedade maior de situações, que constrói vários tipos de vínculos com vários tipos de personagem e tal. Então, o Bruce Wayne dele permitiu que ele pudesse mostrar o máximo da sua atuação, que ele pudesse demonstrar momentos de ternura, de humor, de raiva, de insegurança, enquanto que os outros Bruce Waynes meio que acabaram meio unilaterais. Por exemplo, o Michael Keaton, ele é um grande ator, mas sabe, o filme do Batman dele é bem simples, o roteiro, o desenvolvimento do personagem naquele filme é bem simples. O Michael Keaton meio que fez o galã das comédias românticas que ele estava acostumado a fazer nos anos 90. E quando você pega o Val Kilmer, ele simplesmente fez um feijão com arroz. Ele até tenta lhe trazer uma coisa sobre o trauma do personagem, mas a atuação dele fica pequena perto dos outros personagens do filme, como o Duas Caras ou o próprio Charada, do Jim Carrey, né? E aí, quando você fala do George Clooney, o George Clooney estava simplesmente sendo George Clooney num filme do Batman. Ele estava interpretando o George Clooney, sendo charmoso, dando olhares e tal. Mas sabe, tipo, faltou uma construção de personagem ali. E quando a gente fala do Robert Pattinson, ele tem bastante intensidade na atuação dele. Mas o roteiro deu para ele um Batman unilateral. Um Batman que só tem sentimentos depressivos e raivosos. A gente não consegue ver outras nuances do Bruce Wayne dele. Então o roteiro acabou prejudicando ele, que não pôde mostrar uma atuação mais versátil, mostrar um Bruce Wayne mais complexo, mais variado. E acho que a mesma coisa acontece com o Ben Affleck, que o roteiro dá para ele um Bruce Wayne que é muito simples. E que quando chega lá o Joss Whedon e tenta introduzir um elemento humorístico no Batman dele, por exemplo, eu acho que isso acaba meio que estragando o personagem, porque você vê que o Ben Affleck não estava numa fase de trazer esse tipo de interpretação. O Batman raivoso do Batman vs Superman ficou muito bom, mas é o Batman, o Bruce Wayne dele o roteiro dá pouco espaço para mostrar o Bruce Wayne dele. Então a atuação dele também acaba sendo meio que prejudicada ali pelo roteiro, ele não poder mostrar toda a atuação dele. E quando a gente fala na parte do Batman, o Batman que, para mim, na minha opinião, que melhor atuou como Batman foi justamente o Christian Bale, porque foi o que definiu tendências. A voz do Batman ser uma coisa meio raivosa, assim, perdoa a imitação, foi algo que marcou o cinema, né? E mesmo quando ele tá na forma de Batman, o pessoal fica falando da voz dele e tal, mas é uma coisa icônica. Os outros Batmans eram meio blasé, sabe? Tipo, tu pega, por exemplo, o Keaton, o Kilmer e o Clooney, eles eram meio blasé. Eles estavam de Batman ali, sorrindo com uma cara de paisagem e tal, e é isso. Você pega o Robert Pattinson também, ele traz uma excelente atuação de Batman, mas aí acaba perdendo por causa do Bruce Wayne. Se você pega o Ben Affleck, ele traz uma excelente atuação de Batman, mas também acaba perdendo para o Christian Bale, porque o Bruce Wayne dele, o roteiro, não trouxe para ele um Bruce Wayne que permitisse ele brilhar. Então é isso, tá, pessoal? Essa parte da atuação eu encerro dando um ponto para o Christian Bale. Então chegamos ao nosso último tópico, que é qual Batman é mais parecido com aquele das HQs? E a resposta é todos os Batman. Exatamente, todos eles são parecidos com o Batman da HQ. Porque por mais que vocês possam odiar uma representação, por exemplo, a do George Clooney, e amar uma outra, como por exemplo a do Ben Affleck e tal, vocês têm que admitir que o Batman é um personagem que existe faz 80 anos e que os quadrinhos dele passaram por muitas fases e que, cara, os Batmans podem não ter a ver com a fase que você está acostumado nos quadrinhos. Eles podem ter relação com fases passadas. Por exemplo, o Batman da Era de Prata foi um Batman que focou bastante no humor. Foi um Batman que teve aventuras bastante infantis, aventuras em que o Batman ajudou o Papai Noel a distribuir presente para as crianças pobres ao redor do mundo.
Tanto que o seriado dos anos 60 não era uma coisa maluca. Olha o Batman engraçado. Para eles aquilo era o Batman. Porque o Batman era engraçado nos quadrinhos e era engraçado na televisão também. E justamente essa percepção de que o Batman era engraçado se manteve por bastante tempo. Você vê resquícios disso, por exemplo, no filme com o Michael Keaton e no filme do Val Kilmer, e também mais forte ainda no filme do George Clooney, que acabou até meio que pesando a mão ali no humor. Mas então um Batman bem-humorado, mais infantil, ele não é um Batman que está fora do conceito das HQs. Ele está simplesmente alinhado com um certo conceito de Batman que fez sucesso em um certo momento. A mesma forma que todos os outros Batman. O Batman do Christian Bale, do Robert Pattinson, um Batman mais realista, mais como o Batman do Brian Azzarello, o Batman Ano 1. Eles têm bastante ligação com esse lado mais realista do Batman. O Batman do Ben Affleck diz respeito àquela parte mais fantasiosa do Batman com a Liga da Justiça, o Batman que tem mil e uma invenções, mil e uma engenhocas tecnológicas altamente avançadas, o Batman que viaja para o espaço, o Batman que viaja entre as dimensões, que viaja no tempo, sabe? Então, cada um desses Batmans tem a ver com uma fase dos quadrinhos. Todos eles representam uma fase dos quadrinhos. Porém, nós temos aqui um empate entre três Batmans. Tanto o Batman do Michael Keaton, quanto do Ben Affleck, quanto o do Christian Bale estão com 3 pontos cada um. E agora a gente precisa de um critério de desempate entre esses três. E qual desses três Batmans que tem mais a ver com o dos quadrinhos? E para isso eu vou ter que apelar para a tal da essência do Batman, né? Quando a gente fala da essência do Batman, a gente está falando de tudo aquilo que o Batman significa. Então, não apenas das características mais exteriores dele, como o traje, o batirangue, os músculos, a luta, mas o que o personagem significa. O Batman significa a luta contra o mal, mas não apenas o mal exterior, mas o mal dentro de si. O Batman, ele tem essa coisa de você pegar toda a dor, o ódio, a raiva, a escuridão que tem dentro de você e tentar dar um destino bom para isso, tentar fazer algo de bom com isso. Por isso que o Batman é um cavaleiro negro, porque ele tem características que poderiam fazer dele um vilão, poderiam fazer dele até um anti-herói. Às vezes o Batman pode até ser visto como um anti-herói, mas para mim ele é um herói, né? E a gente está falando sobre o Batman, a gente tem que falar sobre trauma psicológico, a gente tem que falar sobre a ausência que os pais da gente podem ter na nossa vida. A gente tem que falar sobre solidão, a gente tem que falar sobre desilusão, a gente tem que falar sobre niilismo, a gente tem que falar sobre existencialismo, a gente tem que falar sobre questões sociais, porque querendo ou não, o Batman é um cara rico que vive numa cidade com bastante pobreza, com bastante criminalidade. A gente acaba tocando também em questões filosóficas de certo e errado, bem e mal. E o Coringa mesmo é um cara muito relativista. Ele tenta provar pro Batman que não existe um bem e um mal, né? Não existe um certo e um errado. Ele faz aquelas coisas, ele nem tem um motivo para fazer aquilo. Não se enxerga como sendo um vilão e tal. Ele tenta desafiar aquela moralidade do Batman, aquela moralidade objetiva dele de achar que está fazendo algo de bom, de achar que está fazendo uma coisa certa e tal. E qual de todos os Batmans que abordou mais essa parte, essa essência do personagem? Tanto na parte psicológica, emocional, quanto na filosófica. Para mim, foi o Batman do Christian Bale, da trilogia do Nolan. Foi o Batman mais profundo. Foi o Batman que falou das dores do Bruce Wayne. Falou das emoções do Bruce Wayne. Falou das emoções do Batman. Foi o Batman que abordou questões filosóficas, questões morais, questões sociais. E ele discutiu tudo isso com bastante profundidade. Tanto que ele é lembrado como uma das melhores trilogias de super-herói. E o Batman, o Cavaleiro das Trevas, é apontado por muitos como um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos. Apesar de que eu prefiro o Spider-Man 2, apesar de que eu prefiro o Batman Begins, eu prefiro o Batman Begins do que o Cavaleiro das Trevas. Mas ele deixou essa impressão muito forte na indústria. E o Batman que trouxe esses questionamentos sobre todas essas
essas pautas importantes, sobre todos esses assuntos importantes que permeiam a existência do personagem do Batman, foi o da trilogia do Christopher Nolan. Por isso, eu vou dar a vitória daqui como o melhor Batman, que ganhou raspando, ganhou no sufoco dos outros competidores. Eu vou dar essa vitória aqui pro Batman do Christian Bale. Espero que os fãs do Ben Affleck não se desinscrevam do canal, não dê dislike no vídeo, não me odeiem. Espero que os fãs do Robert Pattinson também não me odeiem, não dê dislike no vídeo, que os fãs do Michael Keaton também não venham aqui me xingar e tal. Gente, esse é um vídeo de opinião pessoal. Claro, eu tentei analisar, eu assisti todos os filmes de novo, maratonei os filmes, mesmo eu tendo uma rotina de trabalho bem puxada, tendo poucas folgas. Eu fiz um enorme esforço para trazer essas informações para vocês. Eu sei que o vídeo ficou extremamente longo, mas eram muitos Batmans, eram muitos critérios para ser avaliado. Eu tentei ser o mais rápido possível, acreditem. Eu tentei rushar ao máximo, acelerar ao máximo, falar o mínimo possível sobre cada ponto, e mesmo assim o vídeo ficou extremamente longo, mas é um vídeo de fã, de quem ama o Batman, de quem ama o personagem, de quem ama ser nerd, de quem gosta de vir aqui discutir e trazer e debater tintim por tintim, como todo nerd deveria ser, tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Se você é uma pessoa que assistiu esse vídeo do início ao fim, saiba que eu amo você, porque, cara, eu tenho que amar você, porque é uma recompensa muito grande uma pessoa dedicar o seu tempo tanto tempo assim a ver o que outra pessoa tem para falar, para expressar sobre um personagem, tá? Eu peço que vocês deem like no vídeo, que deu um trabalhão para fazer. Espero que vocês compartilhem esse vídeo, porque deu um trabalhão para fazer. Espero que vocês se inscrevam no canal, porque a gente se esforça tanto. E fiquem com Deus. Até a próxima.